cual estamos buscando generar algoritmos para predecir el proceso de desarrollo territorial, al menos de zonas metropolitanas, de Toluca y de México. Entonces, hablábamos con Gabriel, probablemente esto pueda ser el inicio, pues ya de una cartera pendiente de trabajos que ahí podemos dejar. Sim, claro. Eu acho também, o Gabriel já me falou algumas coisas que vocês discutiram sobre isso, sobre a continuidade dos projetos, e para a gente interessa bastante, né, especialmente o estudo das territorialidades em São Paulo, comparado com o estudo das territorialidades no México, na Cidade do México em especial, para a gente são muito interessantes, porque eu acho que eu entendo que tem uma conversa, o México e o Brasil ocupam espaços, digamos, semelhantes, como países periféricos, latino-americanos, com grandes extensões, populações urbanas significativas, mas também populações rurais, populações tradicionais, que não têm tido muito espaço dentro das políticas urbanas e territoriais, questões sobre o uso dos recursos naturais. Então, eu entendo que... E ontem o Pedro falava bastante disso, né? O Pedro disse que conhece bem a Cidade do México. Eu não conheço a Cidade do México, infelizmente. Tenho muita vontade de conhecer, então pode me convidar quando acabar a quarentena, que eu, com prazer, vou fazer uma visita para conhecer a Cidade do México e as questões. Como você viu do trabalho do Gabriel, eu estou muito interessada tanto nos aspectos das desigualdades regionais, mas também nos aspectos da diversidade regional. Né? O que a região também pode trazer para esse desenvolvimento regional, que não seja só a partir de um olhar sobre as desigualdades. Né? As desigualdades, elas existem, muitas vezes elas estão muito associadas às diversidades, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, como o próprio Covid também vai obedecer essas redes regionais num primeiro momento, mas na hora que ele chega nesses outros espaços, ele também tem um impacto grande, né? A gente tem visto, não sei, eu tô com muita curiosidade para vocês me contarem um pouco como as condições estão no México, né? Porque o mapa da distribuição do coronavírus no México é bem diferente dos outros que eu vi. Eu até coloquei na apresentação, porque em geral a gente tem poucas regiões dos países muito impactadas e algumas regiões nada impactadas. No México parece que tem uma distribuição um pouco mais igualitária, a princípio, pelo que eu vi, né? E talvez isso tenha também a ver com as questões das próprias territorialidades do México, rede de cidades, etc. Então, antes mesmo da Covid, tem questões aí de formação regional e territorial do México e do Brasil que acho que são bastante interessantes para a gente conversar, comparar, né? Então, acho que a gente tem caminhos bons de pesquisa. Assim. Bien, profesora, pues me parece muy interesante. Al igual que en México, esto ha dejado ver una desigualdad territorial, pero aún más esta fuerte diferencia de clases sociales, aunque de cierta manera hay distintas formas de cómo analizarlo, pues yo creo que compartimos algo muy importante. Hola, profe. En México. Hola, buenos días a todos, a todo nuestro auditorio. Ya estamos por iniciar. Cierro este comentario, profesora, diciendo que en México se ha logrado ver la desigualdad laboral. Por un lado, esa política federal donde se pide quedarse en casa, pero por otro lado se está visualizando pues realmente este sector de población que difícilmente puede quedarse en casa y tiene que salir a trabajar, puesto que vive al día. Entonces, estamos hablando de un porcentaje de población al menos muy grande
que difícilmente puede quedarse en casa, lo cual refleja una política laboral desigual, al menos en México. Bien, Como aqui. bien, muy bien. Ok, buenos días a todos, a todo nuestro auditorio. En breve se van a ir sumando más compañeros. El día de hoy estamos con la doctora Luciana Travazos. Ella es profesora de la licenciatura en Planeación Territorial y de Ciencias y Humanidades, así como en el programa de posgrado en Planeación y Gestión Territorial en la Universidad Federal de ABC. Es arquitecta y urbanista, maestra y doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad de Sao Paulo. Fue asesora de la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Sao Paulo y en el Instituto MAUA de Tecnología. Trabaja con la relación entre la producción del espacio y la naturaleza, tanto desde el punto de vista de la dinámica territorial como de las políticas públicas, basadas en la justicia ambiental, principalmente sus trabajos. Sus dos principales objetos de investigación en la actualidad son la infraestructura verde y el área metropolitana rural. Es decir, la profesora es experta en el manejo de las desigualdades regionales desde el énfasis ambiental y social. Ayer el profesor Jacobi nos dejaba esta reflexión de la necesidad de la gobernanza en toda Latinoamérica y hoy la doctora Luciana toca uno de los temas actuales y pertinentes desde una visión territorial, como ha sido el COVID-19, visto ya desde estas desigualdades territoriales. Bueno, es un agrado, profesora, tenerlo hoy día en nuestro seminario internacional y le cedo la palabra. Bien, muchas gracias Arturo por la invitación. Yo voy a hablar en portugués porque mi portuñol no es muy bueno. Entonces yo voy a hablar en portugués, pero despacio para que puedan me comprender bien. Y si hay algo que no está muy bien, por favor, pueden preguntar, etcétera, que yo hablo más despacio o intentamos hablar en portuñol para hacernos comprendidos, ¿ok? Muchas gracias. Yo voy a compartir mi tela. Ok. Aquí. Bien, listo. Ya ¿Listo? vemos la presentación. Muy bien. Entonces, hoje eu vou falar para vocês especialmente sobre os aspectos territoriais da Covid-19 e do coronavírus, e deixar algumas, especialmente relacionadas com a desigualdade, e vou deixar algumas questões no final para a gente pensar. Quais são as Un favor, pedimos a nuestro auditorio que desactiven su micrófono, por favor, para que no se pierda la señal. Adelante, doctora Luciana. Doctora Luciana desactivó su micrófono. Déjame ver. Continúe, doctora Luciana, por favor. Muito bem. Então, e aí eu vou colocar algumas questões finais para que a gente possa discutir
as implicações para o planejamento territorial, se é que há implicações para o planejamento territorial diferentes daquelas que já vínhamos tratando quando falávamos de desigualdade. Então, o conteúdo da minha apresentação, eu vou começar falando um pouco do porquê nós entramos na ideia de começar a estudar a Covid-19 e vou mostrar algumas das primeiras observações que nós fizemos. Nessas primeiras observações, eu divido em 3 partes. A primeira é sobre uma difusão e uma distribuição regional do vírus, que vai obedecer um padrão observado em outros países, mas que quando chega aqui, quando chega nos países periféricos, vai ter algumas características diferentes. E essas características diferentes são intimamente relacionadas às desigualdades. E para a gente conseguir entender, para que nós consigamos entender, eu divido as desigualdades da Covid-19 em duas dimensões. Uma dimensão da desigualdade na propagação do vírus e uma outra na desigualdade de enfrentamento da doença. Nós vamos ver que essas duas desigualdades, elas estão espacialmente relacionadas, ou seja, nos lugares onde eu tenho uma menor condição de evitar a propagação do vírus, são também os lugares onde eu tenho uma menor condição de enfrentar essa doença. Para esse trabalho, eu vou me centrar na cidade de São Paulo, que é a capital da região metropolitana de São Paulo, e que também é uma centralidade importante para a macrometrópole, que é o espaço que o professor Pedro Jacobi mostrou ontem para vocês. Depois que eu olhar essas primeiras observações, que eu mostrar para vocês essas primeiras observações, nós vamos olhar qual é a situação atual, ou seja, como a Covid-19 tem impactado esse território da cidade de São Paulo, a partir dos dados que nós temos. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a questão dos dados ela tem sido muito importante para a gente pensar os impactos da doença. Os dados também são desigualmente distribuídos, assim como as testagens são desigualmente distribuídas, a capacidade de atendimento de saúde, ou seja, a gente tem uma série de dimensões de desigualdade que vão se sobrepondo nos territórios populares, por assim dizer, né, onde moram as pessoas mais pobres, e isso é uma coisa que, a partir dos vários mapas que eu vou mostrar para vocês, vai ser possível entender. Então, só para começar a conversar, logo que o coronavírus chega ao Brasil, muitos urbanistas, muitos planejadores e as pessoas de uma forma geral começaram a se preocupar com a chegada do vírus nas áreas mais precárias, nas zonas mais precárias. Então, por iniciativa da professora Renata Moreira e da Raíssa Cortez junto comigo, mas especialmente a professora Renata Moreira, criou um grupo no Facebook para tentar chamar algumas lideranças populares para começar a fazer um programa de informação e um programa de monitoramento do que estava acontecendo nessas comunidades precárias, assentamentos, favelas, nas periferias de São Paulo. Para apoiar esse trabalho, como só no município de São Paulo nós temos mais do que 1.600 favelas, eu comecei a gerar alguns mapas, pensando em quais seriam os fatores de priorização
para o chamamento dessas lideranças, né? Quais lugares estariam mais vulneráveis ao coronavírus, à chegada do coronavírus e aos riscos que o desenvolvimento da Covid-19 traria para esses lugares. Então, eu comecei a tentar alguns mapeamentos, especialmente considerando dados que nós já tínhamos, de pessoas maiores do que 60 anos, que vivessem em entornos precários, densidades populacionais, densidades de domicílios, que é a quantidade de vivendas que nós temos em cada lugar, e a congestão, o congestionamento domiciliar, ou seja, quantas pessoas moram em cada uma das casas. Pensando um pouco que se nós temos um risco de maior contaminação com menores possibilidades de isolamento, haveria algumas condições básicas para a gente pensar. E aí, esses mapeamentos, eles foram feitos de forma muito dedutiva, a partir de questões que nós já conhecíamos sobre o nosso território, né? Então, ele tinham alguns dados já existentes, e aí nós fizemos 2 enfoques. Então, esse primeiro enfoque, onde nós entendíamos que havia mais risco para a população, caso o coronavírus chegasse, ou seja, uma população de maiores de 60 anos. Naquele momento, nós não tínhamos muita clareza de quais eram as enfermidades que geravam a comorbidade, então, e também não tínhamos dados desagregados o suficiente para fazer essa análise, ainda não temos, tão suficientemente desagregados, mas a grande questão era ali olhar quem eram as pessoas mais velhas que estivessem em áreas muito precárias, especialmente relacionadas à presença de esgotamento, de esgoto a céu aberto. Um segundo enfoque, nós entendemos que era da população que estivesse em áreas precárias, também favelas e assentamentos precários, que fossem mais densas e com maior quantidade de congestão doméstica, porque nós entendemos que ali a possibilidade de autoisolamento e a possibilidade de disseminação rápida do vírus, a possibilidade de autoisolamento era menor, porque portanto, maior a possibilidade de contaminação rápida. Essa metodologia considerou principalmente setores que interceptavam essas áreas precárias, e foi possível Estão me ouvindo? E foi possível, então, a partir daí, conseguir mapear alguns assentamentos precários que estavam em maior risco. Então, em vermelho, rojo, no mapa, vocês vão ver os assentamentos precários, onde há uma maior proporção de população idosa, e em amarelo, amarillo, vocês vão ver onde há uma maior densidade populacional e congestionamento domiciliar. A partir desse primeiro mapeamento, e foi interessante que depois vocês vão ver nos resultados que nós temos hoje, porque para nós chamava muita atenção nos primeiros mapeamentos a situação desse distrito, que se chama Brasilândia, e desse outro distrito que se chama Sapopemba. Chamava atenção especialmente pela quantidade de assentamentos precários com um número considerável de pessoas idosas e bastante distribuídos pelo distrito. Aqui, quando a gente vai para a Zona Sul, isso também aparece, mas muitas vezes em assentamentos não tão densos, né, com uma quantidade menor de população idosa, ainda que num segundo momento isso já tenha aparecido também como lugares muito vulneráveis.
Com esses primeiros mapeamentos dedutivos, que foram feitos de forma muito rápida e para o chamamento das lideranças comunitárias, nós começamos a estudar um pouco como o vírus vinha sendo disseminado em outros países, e o que isso tinha resultado em termos da distribuição espacial, tanto do vírus quanto da doença. E aí a gente chega nas primeiras observações que já não vão partir de conhecimentos que já estavam presentes no nosso entendimento da cidade, mas que vão olhar para o que está acontecendo nos outros lugares e tentar trazer para cá, trazer para São Paulo quais são as condições que provavelmente vão impactar na disseminação do vírus e no adoecimento da população. Um minuto. Aqui. Então, uma primeira observação que nós fazemos é sobre essa difusão e essa distribuição regional do vírus. É possível dizer que o vírus, ele entra, e isso aconteceu em todas as regiões do mundo, pelos polos ou pelas centralidades que são mais conectadas ao sistema capitalista global. Então, foi muito interessante observar que, embora nós estejamos tratando sempre, quando a maior parte dos dados que nós vemos sobre todos os países, sempre são dados de óbitos e casos nacionais, ou seja, relacionados ao país como um todo. Mas se nós formos olhar para dentro dos países, nós vamos perceber que esses óbitos e esses casos, eles estão sempre muito localizados e centralizados nesses polos regionais conectados com o sistema capitalista global. E assim também acontece na própria distribuição ou difusão regional do vírus dentro dos países. Então, os países mais conectados foram os primeiros a serem impactados, e quando o vírus chega dentro dos países, ele também tem uma difusão regional vinculada aos fluxos econômicos, e principalmente vinculada àquelas pessoas que também estão mais conectadas ao sistema capitalista global, no sentido das suas riquezas ou da sua, digamos, do seu trabalho, das suas conexões. Então, se tornou muito comum ouvir na mídia, em alguns trabalhos, que o vírus ele chega pelas elites e depois se distribui. E ele se distribui a partir desses fluxos socioeconômicos dentro dos países. E para isso, para olhar um pouco para isso, eu fui ver alguns países que não são os países, digamos, centrais, mas que são países periféricos, se isso também vinha acontecendo nos países periféricos, ou seja, se havia uma entrada principal do vírus e uma distribuição regional relacionada com os fluxos econômicos dentro desses países. Eu fui olhar alguns países, eu trouxe aqui só para vocês darem uma olhadinha na situação do Irã, que foi um dos primeiros países, digamos, não centrais, que esteve na mídia com uma quantidade muito grande de casos e óbitos. E aí a gente vai ver que no Irã a disseminação do vírus obedece um pouco esse padrão. Então, ela entra pela capital e vai se espalhando para e passo a partir dos fluxos regionais socioeconômicos dentro do país. Foi muito comum fazer essa observação em todos os países, e ela de fato obedece. Então, em todos eles, quando a gente vai olhar a distribuição do vírus, ela sempre está concentrada em uma ou duas regiões.
E se nós colocarmos os sistemas de transporte, os sistemas de logística sobre essa disseminação, nós vamos ver que existe uma colocalização dessas questões. Por outro lado, eu fiquei bastante curiosa, estava falando para o Arturo aqui um pouco antes do começo, que quando eu fui olhar para o México, eu não consegui observar tanto o mesmo padrão. Eu não sei se é por conta do momento, mas parece, e aí depois vocês podem me contar, parece que o México tem uma distribuição um pouco mais igualitária relacionada com as suas regiões. Talvez isso tenha a ver com uma rede de cidades ou com outros fluxos que se colocam, né? Então, tem até um fluxo ali dos Estados Unidos, especialmente Baixa Califórnia, mas depois eu queria até que vocês me contassem um pouco como isso se distribui no México e por que talvez no México não pareça, ou se parece sim, né? Se de fato tem uma distribuição regional. Mas no Paraguai isso acontece, na Colômbia isso acontece, e isso também vai acontecer no Brasil. Aqui são 2 mapas que eu coloquei na sexta-feira, então sexta-feira foi dia 12, 11, 10, 9, no dia 8, dos casos e das mortes, dos óbitos por coronavírus, né? Esse mapa, ele engana um pouco, porque a gente está falando dos estados, né, dos estados brasileiros, que são muito grandes, mas, por exemplo, se nós formos olhar aqui para Manaus, para o Amazonas, a gente vai ver que essa distribuição, na verdade, ela é muito concentrada em Manaus. São Paulo também tem uma distribuição bastante concentrada nisso que nós vemos trabalhando, né, que o Pedro Jacob mostrou ontem para vocês, que é a macrometrópole. Então, aqui, nesse mapa, a gente consegue observar essa macrometrópole. Eu vou explicar um pouquinho a macrometrópole, eu penso que o Pedro explicou um pouco ontem, mas acho que vale a pena repetir. A macrometrópole de São Paulo, ela agrega 5 regiões metropolitanas, então aqui é a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana da Baixada Santista, onde tem o Porto, a região metropolitana do Vale do Paraíba. Vocês conseguem ver o meu mouse? Não. Se vocês não conseguirem ver meu mouse, nessa área mais concentrada, com mais casos, é a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana da Baixada Santista. Para leste, fica a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Para oeste, a região metropolitana de Sorocaba. E para o norte, a região metropolitana de Campinas. Então, essa região, ela congrega 5 regiões metropolitanas profundamente conectadas por seus sistemas de logística e de transporte. Mas com esse mapa, o que dá para a gente ver? A gente consegue ver que o espalhamento dos casos de Covid, esses são os casos, ele obedece essas redes regionais, ou seja, quanto mais conectada a região, mais casos nós temos e a velocidade com que esse vírus vai se disseminando obedece essas redes. Obedece essas redes regionais. Para olhar, no entanto, embora esse vírus chegue por essas redes regionais, os maiores impactos que o vírus e a doença vão ter, eles vão ser nas áreas mais desiguais e mais pobres associadas a essa rede regional. Eu tenho uma hipótese, uma preocupação, nós ainda não sabemos como isso vai acontecer,
quando o vírus chegar em municipalidades que hoje que estão menos conectadas, mas que também têm uma capacidade institucional muito menor de suportar a chegada do vírus. Então, no entanto, ele ainda não chega com uma força total, né, nesses municípios que vocês estão vendo que não tem bolinhas, porque o vírus ainda não tinha naquele momento, pelo menos quando a gente fez o mapa, ainda não tinha nenhum caso de vírus, mas no momento em que há um espalhamento desses casos, muito possivelmente essas regiões que são desiguais do ponto de vista regional e também diferentes, elas provavelmente vão sofrer bastante os impactos do coronavírus e da Covid-19. Contudo, nesse momento eu vou mostrar para vocês um pouco como o impacto acontece no município de São Paulo, que é esse município que tem a bolinha mais vermelha escura aqui no meio, que é a centralidade desse polo, digamos, dessa região de fluxos, é onde a gente tem a maior parte dos casos. Então, vou fazer algumas primeiras observações. A primeira observação é sobre a desigualdade na propagação do vírus. E aí dá para a gente entender, a partir da literatura, das observações, e de como o vírus tem se propagado em outros países, que tem duas questões básicas, o Arturo também estava falando sobre isso antes da gente entrar, que uma delas são as condições da comunidade e das habitações, né? Então, tanto a densidade a densidade populacional quanto a densidade habitacional ou de vivendas, né? A gente diz aqui domicílios, a densidade domiciliar, o congestionamento dentro dessas vivendas e a infraestrutura, especialmente saneamento, considerando que também, para além disso ser uma proxy para vulnerabilidade social, também já há alguns estudos indicando que é muito possível que haja uma existência do vírus, não se sabe até que ponto a existência desse vírus em esgoto alcantarillado aberto, quanto a existência desse vírus pode provocar mais contaminações na comunidade. Isso não está fechado, mas é uma hipótese de pesquisa que alguns estudos vêm apontando. Por outro lado, existe uma composição técnica de atividades produtivas vinculadas a esses espaços periféricos, que faz com que uma parte importante dos trabalhos que essa população está mais concentrada não sejam trabalhos possíveis de serem realizados mediante o teletrabalho, como a gente tem feito. Quer dizer, os impactos nas atividades produtivas dessa população é muito maior do que nas atividades produtivas de mais alta complexidade e que vão poder fazer teletrabalho e outras coisas. Isso ao lado da informalidade, da pobreza e de uma baixa capacidade de poupança, né? Essa baixa capacidade é ahorro, não? Ou seja, essas pessoas, elas, em muitos casos, as famílias que moram nas periferias, elas têm muito menos do que uma semana de capacidade de sobrevivência de capacidade financeira de sobrevivência. Então, essas condições, elas fazem com que essa população não consiga praticar da mesma forma como os mais ricos, né? Não consiga praticar o auto-isolamento, porque tem uma condição territorial, uma condição física que impede ou que dificulta o auto-isolamento, e também tem uma questão financeira, econômica, que dificulta esse auto-isolamento. Eu vou mostrar um pouquinho, por meio dos mapas, como isso se dá no caso de São Paulo. Então, aqui, esses são dois mapas que vão mostrar a densidade populacional no município de São Paulo.
e mostrar, no segundo mapa para a direita, é a densidade populacional nos setores que cruzam, setores onde há assentamentos precários, favelas. Tá? Esse mapa que está mais à direita, ele é um zoom nessa área da Brasilândia, na Zona Norte, que vai mostrar como as favelas estão muito relacionadas com as altas densidades. Tem uma discussão que eu acho que bem vale a pena a gente avançar, e eu tenho certeza que nós vamos avançar não só hoje, mas dentro do planejamento territorial, que são as conversas sobre o quanto a densidade impacta na disseminação do vírus, mas mais do que isso, qual densidade impacta? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos tecidos, uma morfologia urbana que certamente está bastante vinculada com as densidades, mas que tem outros aspectos junto com a densidade que vão fazer sentido nessa conversa. Então, por exemplo, aqui essa primeira imagem da esquerda, ela fica bem no centro do município, num bairro que chama Criação, muito verticalizado, cujas densidades vão abranger desde densidades de 70 habitantes por hectare a densidade de 360 habitantes por hectare. A segunda imagem, acho que tem alguém com o microfone aberto, né? Vocês estão me ouvindo? A segunda imagem é da favela de Paraisópolis, que embora não seja verticalizada como a primeira imagem, né, eu estou falando desse primeiro plano, não dos prédios, mas esse primeiro plano vai apresentar densidades muito maiores do que essa área mais verticalizada, né, densidades que vão de 370 a 970 habitantes por hectare. O que significa vieram sobre densidades e que a densidade não é exatamente um fator, um indicador importante para o coronavírus, mas o que significa essa densidade nesse tipo de urbano para a disseminação do coronavírus, né? São questões que hipóteses que a gente vai ter que avançar para entender a densidade junto com outras condições que se colocam para esses assentamentos. Quais são essas condições, né? Tem condições de... Alô? Vocês estão me ouvindo bem? Hola, le pedimos a nuestro auditorio que desactive el micrófono para no interrumpir la presentación de la doctora Luciana, por favor. Bom, vamos lá. E quais são essas outras condições que, junto com a desigualdade, aparecem, e junto com a densidade, aparecem de forma muito forte, né? Esse mapa, ele vai mostrar em quais domicílios, quais vivendas, uma proporção de quais vivendas no município de São Paulo apresentam esgoto a céu aberto, ou seja, tem uma relação muito grande com o esgoto na sua moradia, né? E nós vamos ver que existe uma concentração periférica, com algumas poucas exceções, mas existe uma concentração nas periferias e nas áreas precárias dessa condição do esgoto no entorno, ou seja, uma ausência de políticas públicas de infraestrutura de saneamento que vai impactar, para além das densidades, esse entorno dessas moradias. Por outro lado, quando a gente vai olhar para as moradias estrito sensu, para cada uma das habitações, a gente também vai entender que existe uma proporção muito grande de habitações, vivendas, que tem mais do que 6 habitantes,
que também vai se concentrar nas periferias, com algumas exceções no centro, né? Esse mapa da esquerda, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, e eu coloquei a mancha urbana junto nesse mapa, que é para a gente não considerar as áreas rurais, porque ali a condição de congestionamento vai ser um pouco diferente. Mas nessas áreas mais cinza, que tem o vermelho por cima, são áreas urbanas, onde existe uma proporção muito grande de domicílios com mais do que 6 habitantes por domicílio. Por outro lado, também é nas periferias que nós vamos ter uma proporção maior de domicílios sem banheiro. Esses mapas, embora possa parecer que essas proporções elas não são muito grandes, elas conseguem indicar para a gente também que uma política mais focada em determinados territórios pode surgir efeito no enfrentamento do coronavírus e da Covid-19, né? Então, se eu conseguir, ou como a gente estava tentando lá no começo, se eu conseguir definir quais são esses territórios que estão mais vulneráveis, muito provavelmente eu consigo definir quais são as políticas para isso. Por outro lado, e aí falando um pouco das questões do trabalho, também é nas periferias que nós vamos ver uma maior proporção daquelas pessoas que são ocupadas em trabalhos de baixa complexidade, ou seja, que são trabalhos que não vão poder ser realizados nas suas casas. Então, olha como nós temos uma combinação nas periferias de questões que vão aumentar a vulnerabilidade dessa população, principalmente para a disseminação do vírus. Né? Essas pessoas, elas vivem em comunidades muito densas, em domicílios pequenos, vivendas pequenas, com alto congestionamento domiciliar, muitas pessoas vivendo em cada um dos domicílios, com também questões de entorno importantes, e ao mesmo tempo essas pessoas são as que precisam sair para trabalhar, porque embora algumas políticas de ajuda tenham chegado, elas chegaram, enfim, a gente pode discutir isso depois, mas elas demoraram a chegar, muitas ainda não conseguiram obter a ajuda do governo, tem uma parcela importante de população que nem conseguiu acessar essas ajudas, e, portanto, essas pessoas elas precisam continuar se locomovendo para o centro para trabalhar. Essa área que vocês veem em azul, verde no mapa da esquerda, e em vermelho e laranja, em rojo, naranja no mapa da direita, são as áreas onde vivem as pessoas mais ricas, né, as classes médias altas e altas na cidade de São Paulo. Esse desenho, eu vou voltar um pouquinho, ele se repetiu aqui nesses mapas, né? Essas áreas são sempre as áreas em que nós temos condições melhores de isolamento, as áreas onde o tipo de trabalho executado permite que as pessoas também façam isolamento. Então, nós temos uma série de condições associadas ao território e ao trabalho que vai permitir para uma parcela da população se proteger da disseminação do vírus, mas que vai levar uma outra parcela da população a ter que se expor à presença do vírus. E aí, no momento em que essas pessoas se expõem à presença do vírus, outras condições de desigualdade vão aparecer, principalmente para essas pessoas enfrentarem a doença. Duas questões que também têm uma incidência importante, elas também estão espacialmente desigualmente distribuídas
no município de São Paulo, na cidade de São Paulo. Uma primeira questão é a idade. Então, quando o coronavírus chega para os nossos países periféricos e vem com um discurso de que quem está em risco são as pessoas acima de 70 anos, etc., isso vem para as nossas cidades, e aqui nós não vemos a mesma relação. Nós não vemos a mesma digamos, de ahorita, digamos, que ya no cumplimos los 60, yo saco para mis 60 y ya. E nós não vemos a mesma relação, especialmente porque as nossas pirâmides etárias são diferentes, e a pirâmide etária que nós observamos dentro de uma só cidade, de uma região, ela também apresenta muitas diferenças. Isso vai impactar, e essa pirâmide apresenta diferenças porque há diferenças na condição de vida dessas pessoas, inclusive em termos de longevidade. E quando começa a ficar mais claro quais são os padrões de comorbidade da Covid-19, isso também vai mostrar para a gente que existe um padrão de distribuição desigual dessa comorbidade no espaço, também relacionada àquelas áreas que nós apontamos antes. Aqui, de novo, uma representação daquele mapa com o número de pessoas acima de 60 anos, de uma forma geral, no mapa da esquerda, mais relacionado com os assentamentos precários na área da direita, no mapa do meio, e aí um olhar mais focado, de novo, naquela região da Zona Norte, que, obviamente, que embora aparentemente o número de pessoas acima de 60 anos seja mais distribuído do que outros padrões na cidade, nós vamos ver que em alguns assentamentos precários, esses que estão em preto rachurado, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas nessa condição, né? Então, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas aqui bem no meio dessa região, nesse assentamento pequeno aqui, nós temos mais do que 400 pessoas acima de 60 anos. Então, existe uma condição de precariedade associada à precariedade territorial, associada a uma vulnerabilidade dos indivíduos ao desenvolvimento da doença em alguns lugares específicos do território que poderiam ser mapeados e ter uma ação mais expressiva de emergência nesses territórios. Por outro lado, e aí quando nós vamos para a pirâmide etária, isso é muito importante notar que, de uma forma geral, não relacionada a essa doença, mas a mortalidade proporcional por faixa etária, ela é muito diferente no município. Essa linha laranja que eu coloquei, ela divide, ela mostra quando a gente chega no primeiro distrito que não que está nessa área que nós chamamos de centro expandido, ou seja, onde vivem as pessoas mais ricas. Então, nós temos um recorte muito expressivo territorial da proporção de pessoas que morrem antes dos 60 anos e as pessoas que morrem depois dos 60 anos. Quando a gente vai para a cidade de Tiradentes, que hoje é um distrito que está bastante impactado pela Covid-19, nós vamos ver que 50% das pessoas que morrem na cidade de Tiradentes morrem com menos do que 60 anos. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar essa ideia de que o maior impacto da Covid é nas populações acima de 60 anos e como isso vai impactar. Aqui, nós vemos também, de uma forma geral, alguns dados socioeconômicos relacionados ao que a Secretaria de Saúde chama de mortalidade precoce, causada por doenças do coração,
ou basicamente por hipertensão, que é uma das principais comorbidades da Covid. Eu não chamei a atenção, mas as duas principais comorbidades da Covid, vocês sabem, são hipertensão e diabetes. Então, eu estou usando essas duas doenças para olhar um pouco a regionalização, a distribuição intramunicipal, né, dentro da cidade, dessas doenças. E nós vamos olhar que, de novo, onde se morre por conta de hipertensão na cidade de São Paulo é nas periferias, né? E por mais que em dois olhares, de 2008 para 2015, nós tenhamos visto que haja uma diminuição dessa desigualdade, ela ainda permanece de forma muito forte. Tem vários estudos que vão relacionar hipertensão e diabetes com as taxas de escolaridade, mais até do que de renda. Mas aqui, nesses dados, nós também conseguimos ver que existe uma desigualdade relacionada à renda nos fatores de risco para hipertensão e diabetes. Portanto, o COVID, essas populações que não conseguiram evitar o contato com o vírus, são também populações mais vulneráveis quando do desenvolvimento da doença. Então, a gente vai sobrepor duas desigualdades ali. Aqui é uma taxa de mortalidade por essas duas doenças, né? Então, por doenças cerebrovasculares que tem a ver que estão relacionadas com a hipertensão e por diabetes, taxa de mortalidade por diabetes, e a gente vai ver de novo que existe um padrão de concentração nas periferias dessas duas doenças, que são as duas principais comorbidades da Covid. Então, de novo, nós temos uma concentração das impossibilidades de proteção com uma concentração dos riscos da doença nas periferias paulistanas. E aí eu vou mostrar um pouco o que tem acontecido com a Covid-19 no município de São Paulo, os primeiros dados, os dados que nós temos, a partir de três questões. Então, uma distribuição dos casos confirmados ou não, uma distribuição das mortes e as possibilidades, e o que nós levantamos nessa pesquisa que nós começamos lá no comecinho, a gente fez um levantamento, nós mandamos um formulário muito simples para averiguar o isolamento social, e nós obtivemos um resultado muito parecido com aquele das categorias produtivas, né? Ou seja, quais eram os bairros onde as pessoas tinham conseguido ou não fazer o isolamento social. Aqui, esse mapa, eu considero ele bastante representativo para a gente, porque o mapa da esquerda, ele vai mostrar os casos confirmados de Covid, e o mapa da direita, ele vai mostrar os casos que estão no CIVEP-GRIP, ou seja, que são ou não confirmados como Covid. Então, a gente vai olhar que naquela região onde estão as classes de renda mais alta, nós temos uma confirmação de casos de Covid, por uma série de motivos, talvez porque tem mais testagem, talvez porque ali a população tenha mais acesso à rede privada, ou possa pagar as testagens, mas quando nós vamos para os casos do CIVEP-GRIP, que não necessariamente são casos que estão confirmados, a gente vai ver uma situação um tanto diferente, com uma concentração, inclusive, que chamavam a atenção desde o começo, né? Distritos na Zona Sul, Brasilândia, Sapopemba, Cidade Ademar, Jabaquara, ou seja, distritos que muito provavelmente têm uma série de casos, mas que esses casos não estão necessariamente confirmados, segundo casos de Covid confirmados. Aqui a gente vai olhar os óbitos em números absolutos
de Covid, esse é o último dado desagregado que nós temos, que ele é do dia 21/4, ou seja, essa situação já não é mais apresentada dessa forma, já está um pouco diferente dessa, mas a gente não sabe. E nós vamos ver que esses óbitos eles estão concentrados em algumas áreas que foram consideradas por nós áreas de risco. Se esse gráfico da direita, ele vai mostrar em azul a porcentagem da população que tem menos do que 60 anos e a mortalidade dessa população que pegou a Covid e a mortalidade da população que morreu de Covid com menos do que 60 anos, e esse gráfico é muito parecido com o outro gráfico que eu mostrei para vocês. Cidade de Tiradentes, por exemplo, que estava no pico daquele gráfico, está aqui. Campo Limpo, que fica aqui, é o primeiro colocado, ou seja, mais do que 50% das pessoas, dos óbitos por Covid-19 no Campo Limpo, que fica aqui, aconteceram em população abaixo do que 60 anos. Se nós formos olhar lá de novo as questões relacionadas às doenças, nós vamos ver que também existe uma concentração dos fatores de comorbidade aqui no Campo Limpo. Não sei se vocês conseguem de novo ver meu mouse, espero que sim, mas eu estou apontando aqui para vocês exatamente onde fica o Campo Limpo. Esse mapa que está à esquerda é um mapa que rodou na mídia, mas nós não sabemos exatamente de onde ele veio, né? Certamente tem uma fonte da prefeitura, mas não tem nenhum boletim em que ele apareça, mas que também vai mostrar em preto esses assentamentos precários e os conjuntos habitacionais relacionados com os óbitos por Covid, e no mapa da direita, esse levantamento que nós fizemos sobre a percepção dos moradores do isolamento social. E aí nós vamos ver de novo uma repetição desse padrão centro-periferia, no qual os bairros de classes médias e altas percebem uma mudança de fato na movimentação de pessoas, enquanto nos bairros periféricos a intensidade dos deslocamentos continua muito grande, quase não mudou muito pouco, né? Mudou moderadamente. Então, tem uma série de dados que nós vamos levantando sobre o Covid, sobre a distribuição e a disseminação regional, que vão confirmando a sobreposição dessas vulnerabilidades, suscetibilidades à doença. E aí eu trago duas questões para a gente discutir, né, para nós discutirmos. A primeira, há novos problemas que a Covid-19 traz para o planejamento territorial? A desigualdade na distribuição do vírus e a desigualdade na capacidade das pessoas. E a capacidade das pessoas enfrentarem a doença, ela demanda outras mudanças diferentes daquelas que já demandavam os nossos enfoques de planejamento territorial relacionado à justiça social, à justiça ambiental e, quem sabe agora, que até a gente estava discutindo ontem, o professor Pedro Jacobi tinha trazido a questão da justiça climática, ou essas demandas que já existiam antes, elas já seriam suficientes para a gente pensar os problemas de planejamento territorial e também enfrentar de forma mais democrática e de forma menos desigual a doença e o vírus. Né? E no momento em que, vocês devem estar participando de uma série de lives e deve ter saído na mídia bastante coisa sobre a percepção da desigualdade como chave para a distribuição
da doença e do vírus, mas será que esse reconhecimento que tem sido publicizado bastante, ele vai ser suficiente para mudar as políticas urbanas? Né? Ele vai ser suficiente? O vírus traz uma força para a gente pensar em mudar as cidades, especialmente com respeito à priorização das periferias e dos bairros populares, ou quando essa pandemia passar ou diminuir, as políticas vão continuar no business as usual, né? Vão continuar mantendo determinados status quo da produção do espaço e da localização das políticas urbanas. Do ponto de vista, e aí talvez tanto no México como no Brasil, será que essas observações relacionadas ao novo coronavírus, elas trazem uma mudança no entendimento das elites sobre os problemas relacionados à desigualdade social e ambiental, a ponto de mudar legislação, a ponto de mudar, e aqui no Brasil mais do que no México, né, de mudar uma visão sobre o papel do Estado nas políticas urbanas e no atendimento social e no tratamento de doenças, na consolidação de um sistema único de saúde, né? Qual é o poder que, de fato, o vírus, será que ele traz um novo poder? Ou, assim que ele acabar, nós vamos fazer colas em Zara, não? Que vocês devem ter visto ontem a fila enorme que havia nas lojas da Zara em Paris. Vai mudar ou não? Né? Acho que essas são grandes questões que são hipóteses, são questões que não serão muito facilmente respondidas, a segunda em especial, né? A primeira penso que é mais fácil de responder, mas que são questões que eu gostaria de deixar para o debate. Agradeço muito a todas as pessoas que estavam ouvindo. Aí tem meu correio eletrônico, que vocês podem onde vocês podem me achar, e estou aberta aí para o debate. Acho que você está com o seu microfone fechado, Arthur. Listo. Repito, gracias, doctora Luciana. Una interesante reflexión sobre el COVID-19 y la desigualdad territorial que implica la atención de esta pandemia a nivel planetario. Las dos cuestiones que nos deja para discusión son muy pertinentes, aborda temas muy actuales, aunque para el caso del primero, para la primera pregunta en la que hay nuevos planteamientos problemas para la planificación territorial, me atrevería a decir que para México la planeación territorial es inexistente, a diferencia de la cuestión brasileña, donde se hace un acercamiento a los distintos actores para la gestión de proyectos. Ahí tenemos una divergencia. En los otros temas, ya respecto al tema de la salud, relacionado con la justicia social, la justicia ambiental y ahora la justicia climática, como bien lo ha mencionado el profesor Jacobi, es una completa desigualdad. Y la preocupación en México principalmente es que la política pública se realiza de manera aespacial. ¿Esto qué quiere decir? Que no consideramos las problemáticas territoriales, no respondemos dónde están los pobres, no respondemos dónde están los problemas ambientales, dónde está la población que no tiene agua. Es decir, tenemos una gran política, un exceso de políticas públicas que están desarticuladas y no están focalizadas a esta justicia social y ambiental a la cual bien hace referencia a esta presentación.
Muy bien. Abrimos la sesión de preguntas a nuestro auditorio. Como bien se han dado cuenta, es una presentación muy bien detallada con el apoyo cartográfico. Bueno, dejamos que nuestro auditorio se involucre a la discusión. La doctora Luciana ha dejado dos planteamientos muy incisivos e abrimos la discussão. Arturo, enquanto as pessoas não fazem perguntas aqui, Voy a eu queria hacer te dizer... un comentario. Ah, sí, va. Escuchando todo. Bien, adelante, profesor Jacobi. Excelente presentación, no es porque mi amiga, pero fue excelente presentación y creo que les da una imagen muy clara del mapa de las desigualdades y de este movimiento de todo el proceso de la multiplicación de COVID en nuestras periferias por causa de esa palabra que se usa en español, se llama hacinamiento, ¿no? Que es amontonamiento, ¿no? Y también de los aspectos vinculados al saneamiento básico. Pero realmente hoy en día justamente el tema es la calidad de los mapas que se van gradualmente mostrando, que muestran también algo muy importante, que además de los mapas excelentes de Luciana, todo el trabajo que varios grupos de investigación están haciendo y que hay la posibilidad de este diálogo con todos estas cantidades de mapas. Entonces la presentación de ella realmente creo que trae para el público mexicano una comprensión importante y sería muy interesante de ver si hay algo semejante que ya haya para México, para que podamos inclusive pensar en colocar en nuestro trabajo en la macrometrópolis, en el proyecto MacroAmbi, algún tipo de, no digo de comparación, de confrontación, ¿no? De elementos que permitan mirar si tienen la misma tendencia, el mismo trend, ¿no? Entonces creo que sería muy, muy interesante eso. Solo esa observación, voy a dejar que los alumnos hagan la pregunta porque es para los alumnos, pero yo en este momento me sentí muy alumno y con excelentes informaciones. Gracias, Luciana. Gracias, Pedro. Muy bien. Gracias, profesor Jacobi. Completamente de acuerdo con el comentario que ha realizado el profesor Jacobi. Muy bien. Tenemos ya algunas preguntas. Ana, estudiante de la licenciatura en Planeación Territorial, pregunta, ¿qué tipo de nuevas políticas públicas se han implementado ante esta contingencia de salud para el caso brasileño? Sim, se perguntou relacionadas com a planeação. Eu penso, Ana, que não há novas políticas públicas relacionadas com planejamento frente à pandemia. Existem algumas ações emergenciais que foram feitas, especialmente, me parece que há algumas ações emergenciais relacionadas com especialmente implantação de algumas estruturas de abastecimento de água, por exemplo, caixas d'água. Então, a empresa de saneamento disse que ia implementar caixas d'água em alguns assentamentos precários para garantir um mínimo de possibilidade de higiene. No entanto, eu não tenho conhecimento de quanto isso aconteceu e se aconteceu e onde. Algumas comunidades se organizaram, mais do que a política pública, algumas comunidades se organizaram também para implementar torneira, eu não sei em espanhol, mas bicas de água. Como se fala, Pedro? Canillas públicas. Canillas públicas, grifos públicos. Grifos públicos, grifos, sim. Grifos públicos para as pessoas poderem lavar as mãos, mas as comunidades organizaram. Em São Paulo,
o município, a prefeitura, implantou alguns grifos públicos nas áreas centrais para os moradores de rua, mas todas as políticas de base bastante emergencial e relacionadas com o atendimento de água. No entanto, o que eu entendo, e a minha pergunta tem esse fator, é que esses passivos que estão colocados antes, né, que são passivos territoriais, que não consideraram a justiça social, ambiental e mesmo a climática, dificilmente eles conseguem ser vencidos durante o período da epidemia, da pandemia. A grande questão é, serão eles vencidos depois? Né? Na segunda onda da epidemia, ou nas próximas pandemias, na segunda onda da pandemia, ou nas próximas pandemias, nós vamos ter um território mais justo, em que essas políticas públicas tenham olhado para essas contingências de saúde, né? Outra coisa que foi feita também foram alguns hospitais de campanha, vocês devem ter feito também, um pouco, mas que estão relacionados com a estrutura de saúde e não necessariamente com os territórios mais precários e tudo mais. Bien, muy bien. En esta excelente presentación que nos hace la doctora Luciana, toca al menos elementos de interacción espacial relacionados con el costo, la distancia y el tiempo, y en ese sentido la accesibilidad que tienen la población en la distribución territorial. Hay una pregunta que supongo está relacionado a este contexto territorial. Pregunta el compañero Morales, ¿qué ciudad está bien diseñada, a su juicio, a nivel territorial a la luz de la pandemia? Ai, que pergunta difícil, não? Porque que é estar bem desenhada à luz da pandemia? Eu penso que, bem, a pandemia, uma cidade bem desenhada à luz da pandemia seria uma cidade que pudesse permitir o isolamento social, com algum grau de sanidade mental, né? Que fosse menos desigual e que as pessoas todas tivessem as mesmas condições de se isolar e tivessem as mesmas condições de enfrentar a enfermidade. Portanto, uma cidade menos desigual. Qual é o espaço de uma cidade menos desigual nos países periféricos? Essa é uma questão, porque, por exemplo, se nós formos falar das cidades nos países europeus, muito provavelmente tem uma disseminação um pouco menos desigual da doença. Contudo, aqui nos nossos países periféricos não é o que vem acontecendo. Eu realmente entendo que a pandemia ela não deveria, ela talvez recrudesça, talvez ela aponte para a gente as misérias cotidianas das nossas cidades, ela mostre de forma mais grave as misérias cotidianas da nossa cidade, mas a cidade bem desenhada seria a cidade da justiça ambiental, né? Então, olhar para todos esses indicadores a partir do viés da justiça ambiental para a construção de uma cidade menos desigual, e aí a grande questão é possível ter menos desigualdade num país periférico dentro de um sistema capitalista global? Acho que tem muitas coisas a dizer por aí, né? Mas eu não consigo ver uma cidade bem desenhada nesse contexto. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido
nos nossos contextos, ter uma cidade bem desenhada, porque o desenho da cidade ele é uma das partes também, né? Muy bien, gracias. Hay una pregunta más de Marisol, estudiante de la maestría en estudios de la ciudad, relacionada con la anterior. ¿Cree usted que la pandemia podría ser una base para un nuevo ordenamiento territorial, considerando que hay una evidente necesidad de atención a los sectores vulnerables? Sim. É um pouco que isso tem bastante relação com a minha pergunta. Eu entendo que os passivos, ou o que nós precisamos resolver nas nossas cidades, já existia antes, né? Então, essa necessidade de atenção aos setores vulneráveis, ela já existia por conta da desigualdade da hipertensão, desigualdade de acessos, desigualdade na distribuição de trabalho e emprego, desigualdade de renda, dos serviços de infraestrutura, do acesso aos equipamentos. Então, todas essas condições que vão ser, que digamos que a pandemia torna mais graves, né, ou mostra para a gente que são mais graves, elas já existiam antes. A grande questão é se nós, enquanto planejadores territoriais, vamos conseguir colocar na agenda pública, essas questões que já existiam antes. Eu entendo que não é natural que a pandemia vá levar-nos a uma mudança, né? A gente precisa colocar isso de uma forma muito forte. E aí a pandemia ela pode ser um indicador, ou ela pode ser digamos, um caminho para que nós consigamos colocar na agenda essa necessária atenção aos setores vulneráveis. Então, eu entendo que ela, embora ela não seja a base, porque a base já estava dada, ela pode ser um motivador para isso. Muy bien, profesora. Ok, se cortó un poco la llamada al final. Finalmente cerramos con la pregunta de Mayabel. Mayabel es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Iztapalapa y reflexiona en lo siguiente. En la Ciudad de México sucede algo similar con la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, aquí se combina con la escasez de agua. Como comentario, reflexionó al respecto. Pero pregunta, ¿ha disminuido la movilidad de las personas en el territorio o pasa algo como en la Ciudad de México, que a veces las personas tienen que viajar por toda la ciudad para llegar al trabajo? Ese es un contexto muy particular en la Ciudad de México y zona metropolitana. Sim. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou só mostrar de novo esse mapa. O mapa das categorias ocupacionais aqui do trabalho, bem rapidinho, para que seja mais simples de entender. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a minha tela? Listo, ya vemos el mapa. Sim. Aqui, no mapa da direita, vocês estão vendo essas áreas em azul e em verde. Se nós fizermos um mapa, e há muitos, eu poderia ter trazido, depois eu posso mandar para vocês alguns trabalhos. Nessas áreas em azul e em verde, nós temos a população que mais viaja para o trabalho, ou seja, que mais precisa se deslocar para o trabalho. Tanto do ponto de vista... Então, não é só que, quando a gente diz que eles estão em trabalhos de menor complexidade, eles
precisam sair para trabalhar porque não podem fazer teletrabalho, mas também os trabalhos não estão localizados nessa área, e sim localizados nas áreas das classes médias e classes altas. Portanto, essa percepção de isolamento que nós vemos aqui nesse mapa da direita, de novo, responde um pouco a isso, né? Então, nos pontinhos vermelhos, é onde as pessoas percebem, os pontos rojos, são onde as pessoas percebem que as pessoas continuam se movendo, ainda tem muita gente precisando trabalhar, e vai trabalhar onde? Vai trabalhar onde existe essa concentração dos pontos verdes, dos pontos verdes. Então, sim, assim como na Cidade do México, aqui também, e do ponto de vista regional, não só municipal, mas da região metropolitana, isso também se vê bastante. Muy bien, doctora Luciana. Me parece muy interesante la manera en cómo nos ha contextualizado la situación del COVID-19 en la macrometrópoli. Ha dejado con precisión el comportamiento socioespacial de esta relación salud-territorio. Algo muy importante que sucede en México es que, siguiendo, no tenemos ahora aquí para presentar al menos el índice de marginación para el caso mexicano, pero sí comentar que la mayor parte de población afectada por la pandemia es población que vive en zonas marginadas, es decir, se tienen que trasladar en trayectos muy largos para llegar a sus trabajos en transporte público que es inaccesible y con un alto costo. Y esta población obviamente es la más vulnerable porque al no seguir esta estrategia de quedarse en casa, se está realizando un desarrollo turístico clandestino a pesar de esta política, de esta atención federal de seguir el quedarse en casa, y por lo tanto son más vulnerables. Otro de los aspectos muy importantes es que la mayor parte de la población, para poner en contexto la zona metropolitana de Toluca, trabaja en la zona metropolitana de México, y al menos un grupo de municipios periféricos como son Temuaya, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc, tienen que trasladarse hacia la Ciudad de México. Es decir, es una población indígena que no tiene los recursos para no dejar de trabajar y por lo tanto se tiene que trasladar hacia la Ciudad de México. Sabemos que hoy la Ciudad de México es el lugar de mayor focos de infección por el COVID-19. Entonces, estas relaciones sociales, económicas, ambientales, tienen un alto impacto socioespacial, lo cual lo ha reflexionado bien la presentación del día de hoy con la profesora Luciana. Muy bien, para concluir, profesora Luciana, ¿algo que quiera agregar a la presentación? Está aquí, Rispa. No, solo agradecer, muchísimas gracias por la invitación, y también que vamos a seguir hablando porque hay muchas cosas en común que tenemos que ver y también que desarrollar por nuestras regiones, ¿no? Que son muy... tienen similaridades muy grandes que nosotros podemos ver, comparar, confrontar, etc. Y principalmente, y ahora hablar en portugués porque es mejor, y principalmente entender que não haverá uma nova política simplesmente por conta da doença, da enfermidade.
essa nova política, ela precisa ser construída. E ela precisa ser construída, talvez, com o discurso da doença, mas ela vai precisar ser construída. Ela não virá sozinha. Ela não virá porque as pessoas perceberam que existe uma desigualdade. A desigualdade, ela é inerente às nossas cidades e ela precisa ser tratada dessa forma. A doença, ela pode ser um caminho, mas certamente, se nós não a colocarmos dessa forma nos movimentos sociais, no nosso ativismo dentro e fora da academia, com os movimentos sociais e nessa relação, muito provavelmente nada vai acontecer. Né? Virá outra pandemia, virá a segunda onda dessa pandemia e os impactos serão os mesmos, nos mesmos impactados de sempre, né? Que são as populações mais pobres, segregadas da cidade. Então, agradeço muito a todas as pessoas que assistiram aqui e no YouTube e espero que a gente consiga conversar mais vezes. Arthur, muito prazer em te conhecer também. Estamos fazendo um livro juntos já, não, Arthur, desde o ano passado. Esperamos estar logo com o Pedro, a Silvana e o Arturo como organizadores. E que isso seja só o começo dessa contribuição que nós temos. Muito feliz que o Gabriel está aí com vocês, né? E pôde fazer ajudar na composição desse seminário. Obrigada a todos. Gracias, profesora Luciana. Agradecemos infinitamente la participación en este seminario internacional. Al igual que nuestro auditorio, ha quedado satisfecho de todos los comentarios que se han debatido el día de hoy. Esta interesante presentación sobre la pandemia y la dimensión espacial. Queda agregar a nuestro auditorio que el día de mañana se presenta Gabriel Machado con el tema Experiencias de planeación territorial de la macrometrópole paulista y sus agujeros territoriales. Los esperamos al igual el día de mañana, iniciamos 10 a.m. Doctora Luciana, le agradezco mucho la participación en este seminario, al igual que el profesor Jacobi. Esto es un referente para fortalecer el trabajo académico y de investigación entre nuestras universidades. Creo que muy pronto tendremos ya un resultado más institucional de este trabajo colegiado y quedamos muy contentos con esta colaboración de nuestros estudiantes, profesores, y muy agradecidos con ustedes por la atenta asistencia a nuestro seminario. Gracias. Bueno, doctora Luciana, que esté muy bien. Hasta luego y un fuerte abrazo. Buenas tardes. Hasta. Doctor Jacobi, hasta luego, que esté muy bien. Adiós y buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Adiós. Adiós. Esperamos vernos mañana. Gracias por su asistencia.